hoje é para falar sobre crianças sem limites. Hoje trouxemos uma criança, né, que acredito que muita gente conheça e sabe um pouco do seu temperamento e o quão sem limite essa criança é. A criança que a gente vai falar hoje, ela não tem limite nenhum de nada, ela não tem filtro pra nada. E é uma situação assim muito escrachada mesmo e desesperadora. Eu acho que pela minha camisa a gente pode ter aqui, né, dá pra desconfiar de quem a gente vai falar. Não é do Caio. Não é do Caio, é do Cartman. Eric Cartman. Muito bem. Vem até aqui, eu vou colocá-lo na posição inicial oficial de luta. Vem pra cá, assim. Que porra é essa? Agora abraça ele por aqui. Isso. Cara! Que porra você tá fazendo? Volta pro chão, estou ensinando a posição inicial de luta. Isso não é luta, cara, isso é viadagem. O Cartman, gente, é um personagem do seriado South Park, que é um desenho, né, que já tá aí há muitos anos. Já passou por várias temporadas e vários gráficos e dubladores diferentes. Aproximadamente tem mais 20 temporadas, ou já tá chegando próximo disso, ou eu errei na conta. É um seriado muito pesado, então eu não aconselho a deixar as crianças assistirem. Eu acho que é um seriado feito para adultos, né? Ou já, assim, no finalzinho da adolescência ali. Pra quem já tá, né, com o seu lado psicológico já bem maduro, porque no início do seriado, no caso, né, só dando uma palhinha, era uma crítica absurda à sociedade. Então eles fizeram de qualquer forma mesmo, com qualquer tipo de palavreado, mas só que fez sucesso, né? Então eles começaram a trabalhar melhor a série e adaptando à sociedade vigente na época, né? Mas até hoje tem muitos palavrões, eles falam muita besteira e eles fazem várias críticas, às vezes são críticas que eu concordo, que eu acho legal, e às vezes são críticas que afetam coisas nas quais eu acredito, então eu já fico mais incomodada. Então eu acho que isso deve acontecer com todo mundo que assiste, né? Que em algum momento eles vão criticar alguma coisa que você faz, tá? Ou que você gosta, não sei. E um fator também muito interessante, que da tradução, né, da adaptação da versão americana para a versão brasileira, eles trazem algumas piadas para o contexto brasileiro, para não ficar tipo eles fazerem uma piada com um jogador de futebol americano e chega aqui e ninguém entender. Então eles adaptam para, por exemplo, o esporte brasileiro, o futebol brasileiro. É muito interessante essa adaptação. Até quando eles estão falando de dinheiro, eles falam em real, eles não falam em dólar. Então a dublagem desse seriado é uma dublagem muito bem feita e muito bem contextualizada. Tá? Então legal. Miguel, uma pausa. Momento make-up. Então, contextualizada a série, vamos falar do nosso personagem. O Eric Cartman, ele é um menino filho único, de mãe solteira. Mimado aos extremos. E ele manipula todos à sua volta para que as coisas sempre saiam da forma como ele quer. E mesmo todo mundo sabendo que ele faz essas coisas, as pessoas às vezes ainda caem na rede dele e realmente fazem as coisas que o Eric quer. Então assim, ele manipula o professor, chantageia. Ele tem um episódio que ele mata os pais do menino, porque o menino foi ruim com ele. Você tem um episódio que ele quer fazer cocô e aí ele chama a mãe dele bota o pinico embaixo, ele caga, vai na cara da mãe dele. World of Warcraft. Ele caga e o cocô vai na cara da mãe dele, é uma coisa assim, muito nojenta. E você vê que a mãe dele não impõe limites. O céu é o limite pra ele, entendeu? A gente vê claramente, né, um quê gigante de narcisismo do Eric Cartman. E aí tem o Kyle, que é o personagem que tá sempre batendo de frente com ele. O Kyle é um menino judeu e o Eric faz muita piada com isso, né? Então ele também tem a coisa do bullying, porque ele faz bullying com praticamente todo mundo. Então o bullying com o Kyle é porque o Kyle é judeu. E aí ele xinga o Kyle, chama o Kyle de judeu e faz piadas o tempo inteiro com os judeus. Pessoal, tudo isso é culpa da mãe do Caio! Cala a boca, Caio! Foi a mãe do Caio que começou essa p***!
clube. Tudo isso porque ela é uma vaca gorda e estúpida. Não diga isso, Cartman. E nem faça isso. E ele tinha muito um outro personagem que é o Kenny, que é o pobre. O que é engraçado é que pro Eric Cartman, né? Qualquer coisa que dá errado no mundo é culpa dos judeus. Os judeus que fizeram aquilo que deu errado. E o Kenny, ele utiliza muito o Kenny só pelo fato do Kenny ser pobre e pelo fato da mãe mimar o Cartman. Então ele tem dinheiro pra fazer tudo. Então ele fica sacaneando muito o Kenny que, eu tenho dinheiro, você não tem. Tu pode comprar isso, Kenny? Não pode, eu posso. Tem um episódio que é muito interessante também, que você vê lá a coisa do preconceito no Cartman, que ele tá chorando muito. Inclusive o Kyle, que é o arqui-inimigo dele, mas também é amigo dele, vai perguntar, cara, o que tá acontecendo? Por que você tá chorando? Vai o Kyle e o Stan, que é um outro menino da série. E aí ele fala, porque eu nunca vou conseguir realizar o meu sonho. E qual é o seu sonho? Eu queria ser piloto da NASCAR. E os meninos começam a achar que ele tá triste porque ele é gordo. Então, como ele é gordo, não vai caber no carro, não vai conseguir ser piloto. Mas não! Ele acha que não vai conseguir ser piloto porque ele é rico e porque ele é um menino inteligente. E piloto da NASCAR para o Cartman são burros e pobres. E aí o Kyle fica com uma raiva absurda dele, sabe? Hostiliza bastante ele, é bem engraçado. E ele realmente começa a fazer de tudo pra ficar pobre e ficar burro. E aí você vê a pegada do preconceito que o personagem tem. E a mãe dele vendo tudo aquilo, ela não faz nada. Pra ela ele tá brincando, assim, super normal. O lado psicopedagógico, o lado educacional, né? Tem um episódio que a mãe dele contrata, né, essas super nannies da vida e passam, se eu não me engano, 3 super nannies na mão do Cartman. Uma fica maluca, a outra se mata. Acho que a última começa a comer cocô, alguma coisa assim. E a única pessoa que dá jeito no Cartman é o César Millan, o encantador de cães aí, que começa a nem educar o Cartman, ele começa a adestrar o Cartman, né? E também começa a educar a mãe do Cartman, que é onde começa todo esse problema comportamental dele, né? Que a mãe, por mimar muito ele, por ser mãe solteira e tudo mais, fazer tudo pelo filho, ela não impõe limite. Então nesse episódio ela começa a impor limite com a ajuda do César, né? E começa a adestrar o Cartman, ele passa a ser uma criança normal, uma criança educada. Só que no final a mãe dele estraga tudo e eu dei spoiler do episódio. Eu vou dar um spoiler completo desse episódio, porque eu acho que esse episódio é um pouquinho antigo. A mãe dele é uma mulher assim, que gosta de ter uma vida sexualmente ativa. E isso já causa um certo transtorno pro Cartman, que ele não entende isso direito. E aí o que acontece? No final do episódio ela tá lá, né, dando uma ideia no adestrador de Cartman, digamos assim. E o cara fala, não, querida, peraí, não quero, eu vim aqui só pra deixar seu filho. Acabou, não quero nada com você. Daí ela fica com raiva e ela estraga todo o trabalho que o cara fez. E ela transforma o Cartman no que ele era novamente. Então, assim, a moral que a gente tira muito disso é que às vezes não, na maioria das vezes, a gente que trabalha com educação, vê que determinados comportamentos da criança, elas surgem em casa, tá? Então surgem de algo que os pais fazem, que às vezes a criança está espelhando, ou da falta de correção dos pais em casa, que é bem o problema do Cartman. Você vê que o problema dele é a mãe, né? Não que o problema de todas as crianças sejam os pais, tá, gente? Não é isso que eu tô falando. É que muitas vezes a gente tem que se policiar em casa, porque o que a gente faz reflete no comportamento da criança. Nós, como professores, é a mesma coisa. O que a gente faz na sala de aula, a criança quer imitar. Não é verdade? É verdade. O aluno quer imitar, às vezes um corte de cabelo, às vezes você gostar de uma série, às vezes você gostar de um livro. Tem aluno que vai querer imitar aquele comportamento, porque ele te acha uma pessoa legal. Ele te usa como parâmetro, né? Você é o exemplo dele. Que é o que acontece muito com o Cartman. E você vê que os professores de South Park também são pirados. Todo mundo em South Park é pirado. É pirado. Eles fazem uma crítica, né? Que eles querem colocar uma loja de comida, Whole Food, alguma coisa assim, na cidade. E vai um inspetor, né, dessa loja pra botar uma franquia lá.
Então eles tentam se tornar pessoas normais, né? Não xingar palavrão, não brigar com o outro e tal. E eles ficam aproximadamente 2 dias assim nessa vida normal. E no final dá mó besteira lá, o nego começa a brigar na rua por causa de um outro problema lá com o chinês. E o inspetor da World Food fala, né? Nossa, eu nunca vi uma cidade se esforçar tanto para ter uma World Food. E eu acho isso muito interessante, né? Que todo mundo na cidade tem problema. Cada um tem um problema comportamental durante, né? Mas como o foco hoje é o Cartman, a gente não vai pegar muito outros personagens pra falar sobre isso, a gente faz vídeos depois. A gente vai querer até fazer um vídeo sobre um episódio específico, lembra que a gente tinha conversado? Então, isso que a gente queria falar era sobre essa questão da imposição de limites, do bullying que uma criança faz com a outra, né, da criança mimada, da criança sem filtro, e tudo isso num só personagem, que é o Cartman. E, além disso tudo, eu sou gordinha, mas eu vou falar mesmo assim, é a questão da má alimentação dele, que ele é a única criança gorda que tem lá. Gordinha, né? E em alguns momentos a gente vê que isso faz mal para a saúde dele e a mãe dele não toma atitude nenhuma, e porque ela não consegue impor limites a ele. Então eu acho que essa questão do peso dele também está relacionada à falta de limite. E eu acho que como faz mal para a saúde é pertinente a gente estar falando, né? Isso. Porque eu vi uma criança gordinha por falta de limite dos meus pais. Comer pizza durante a semana, come o que quer. Eu fui comer carne com 10 anos, quando eu não queria comer, simplesmente ninguém me forçava. Então, assim, questão da gente impor os limites da criança eu acho importante. Por isso os limites certos, né? Os limites certos, é claro. Então, por isso que eu achei importante o vídeo. Não é bater na criança, tá? Bater uma coisa, impor limites é outra. Vamos separar as coisas aí direitinho, tá? Mas a criança, ela tem que ter um referencial de autoridade. E o Cartman não tem referencial de autoridade nenhum. Uma coisa que é interessante também do Cartman, que ele tem esse lado de planejar as coisas, né? Esse lado... Psicopata. Meio psicopata. Ele é um psicopata infantil. Eu nunca tinha olhado por esse lado, não. Ele tem uma psicopatia infantil grave. Que às vezes eles têm um problema para resolver e não sabe como. O que eles fazem? Eles chamam o Cartman, porque o Cartman vai achar uma solução totalmente esdrúxula, sem se ligar para padrões padrões morais ou sociais, e vai resolver a situação. Que tem um episódio esse agora pode até ser um pouco spoiler, que é das últimas temporadas, que chega um diretor novo na escola e o diretor é todo defensor das minorias. E chega uma galera também, tal, dos especiais lá na cidade, começa a fazer um monte de besteira e tal, e eles tentam resolver o problema, só que não conseguem. Quem que eles chamam? O Cartman para resolver. Aí o Cartman lá, faz mó loucura, chama umas mexicanas grávidas pra bater, cair na briga com os caras e tudo mais, mó loucura. Então você vê aí o narcisismo dele, de querer controlar a situação pra ficar tudo do jeito que ele quer. Ele não tá nem aí se vai machucar alguém, se vai morrer, se vai ter preconceito étnico, que eu esqueci qual é o nome correto da palavra. Então pra ele não tá nem aí, desde que seja a vontade dele, né? E uma prova da psicopatia dele fica bem explícita no episódio, em que o menino mais velho fica zoando ele, né? Faz o bullying com ele. E que na verdade o papel inverte, né? Geralmente é ele que faz o bullying, no caso o menino mais velho faz o bullying com ele. E aí ele compra os pentelhos do menino e tenta pegar o dinheiro de volta, e o menino vai só zoando ele, assim, acabando com a moral dele. Ele fica com tanta raiva que ele faz tipo um concurso de tigre. E que no final o tigre que o menino come são os corpos dos pais. Então assim, ele não mata. Ele cria toda uma situação para assassinar os pais do menino e ainda faz o menino comer os corpos dos pais. É muito pesado, né? E você vê que ele planejou cada passo do plano
assim, maquiavelicamente. Então, assim, isso é psicopatia. Ele planejou tudo e ele fez de uma forma que ninguém ia poder acusar ele, porque ele não meteu a mão em nada. Então, assim, todo mundo sabia que a culpa era dele, mas que ninguém podia acusar ele, porque ele deu o jeito dele de sair ali isento. Então, isso pra mim é a prova que o Cartman é um psicopata infantil, certo? Certo. Pra você que nunca viu South Park e tá ouvindo a palavra morte e tal, cara, isso é absolutamente comum em South Park, no desenho e tal. Então, algumas coisas à primeira vista que você vai ver, tipo, meu Deus! É absolutamente normal durante toda a série, tá? Se você não gosta de um humor mais ácido, né, não assista, porque é só esse tipo de humor que tem em South Park. Ácido, é um humor negro pesado. Sim. Tem situações que são mais leves, é claro, como no dia que eles estavam usando lá o... Qual o nome daquele cara? Ben Affleck. Eles têm uma zoeira pesadíssima com mas Ben Affleck. foi pesada só com Ben Affleck, porque o resto foi bem leve. Eles também dão uma zoada no Bonovox também. Eles vão, sempre pegam uma celebridadezinha e dão uma zoada. Eles são vários artistas, assim, porque é muito engraçado. Mas é isso, gente. Eu espero que a gente não tenha mais nada pra falar, né? A princípio, não. Qualquer coisa a gente faz um segundo vídeo aí. Porque o Cartman rende assunto, né? Muito. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente tentou falar tudo que a gente queria sobre o Cartman, mas ele é um personagem muito complexo. Claro que existem várias coisas pra você falar sobre eles, então se você assiste a série e você achou que a gente esqueceu alguma coisa sobre o Cartman, fala aí nos comentários. Ou então manda um e-mail pra gente que no próximo vídeo a gente coloca aqui também, tá? Se tiver sugestão para personagens também, deixa nos comentários, mande e-mails. E interajam conosco. Essa coisa assim de mandar sugestão, eu tô adorando, porque tem muita gente mandando, mas não tá mandando nos comentários. Teve uma pessoa que mandou aqui nos comentários, eu achei super legal. Só que assim, o que acontece? Quando vocês mandarem uma sugestão, tem que ser uma sugestão que dê pra gente trazer pra psicopedagogia. Então não adianta me mandar um personagem que é normal, que não tem problema nenhum, porque assim... eu vou falar sobre ele, mas eu não tenho como falar sobre um olhar psicopedagógico, entende? Então pra gente fica mais difícil. Então se você tiver algum personagem que você vê se tem algum transtorno, algum problema, é melhor pra gente, né? Porque, sei lá, vou falar sobre... fala aí um personagem bem normal. Ninguém é normal, pode mandar qualquer pessoa que ninguém é normal. Pronto, chegamos a essa conclusão gravando o vídeo. Não há personagem normal, pode mandar qualquer um aí, ó. Que a gente acha um problema pra ele. A gente assim... eu vou tentar falar errado, falei certo. Nós é sinistro, rapaz. Nós consegue tudo. Pode mandar o personagem que nós faz a análise. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês não gostaram, podem mandar críticas construtivas, porque eu sou legal, mas eu não sou legal quando as pessoas são idiotas. E se inscrevam no nosso canal. Sério. Se inscrevam no nosso canal, deem like no vídeo, sigam as nossas redes sociais que estão descritas aí embaixo na descrição do vídeo. E é isso, gente, até a próxima semana. Eu vou parar de falar por aqui porque eu tô derretendo, acho que dá pra ver, olha só, minha cara brilha, né? E eu não tô aguentando mais, pelo amor de Deus, chega. Tá? Então, até mais, até quinta-feira que vem, se não houver nenhum atraso, nenhum intervalo aí de fim de ano, de novo. Não, fim de ano agora é só no fim do ano. Não, tá um feriadão aí, qualquer coisa. Então até quinta-feira que vem. Yeah! Tchau! Valeu, tchau!